No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha história com o ruivo. Então eu sei que muitas meninas me acompanham aqui no canal por causa do ruivo, da saga. Eu tenho vários vídeos ensinando como pintar, como tonalizar, como retocar a raiz. E eu acho que eu nunca contei pra vocês como que eu fiquei ruiva e um resumo dessa história, porque foi um pouco longa. Eu sempre recebo comentários pedindo ajuda, falando que a raiz abriu mais do que o comprimento, pedindo ajuda com OX, ajuda com tinta. Então eu vou falar um pouco da minha história e quem sabe você vai se identificar com ela e aí poder seguir alguns passos que eu segui pra conseguir, né, esse tom de ruivo. Meu cabelo hoje tá assim, ele tá um pouco desbotado, talvez aí não vai aparecer. Provavelmente no sábado eu vou tonalizar. Então, bora começar desde o começo. Eu quero pedir então antes pra vocês curtirem esse vídeo, me ajuda muito demais. Você não tem noção. Se eu te ajudei com alguma dica, curte esse vídeo. E também não se esquece de se inscrever no canal, tá? Porque aqui a gente sempre tem novidades, tem vídeo novo toda semana, 2 vezes por semana, então fica ligada. Vamos começar do começo. Eu vou mostrar uma foto da minha base virgem, que é uma pergunta também muito frequente aqui. Então essa é a cor do meu cabelo natural. Então ele era um castanho meio médio, um castanho meio claro, dependendo da iluminação. Então eu fiquei ruiva a primeira vez em dezembro de 2015. Eu não me recordo com certeza qual foi a tinta, mas eu tenho quase certeza que foi a Color Perfect da Vela. E nessa primeira vez eu era bem leiga, não sabia como pintar. Eu acho que eu já até comentei em alguns vídeos, estava procurando algum salão pra pintar no meu cabelo. Eu achei todos muito caro, era R$500 pra cima e ainda tinha o valor do retoque mensal. E eu pensei, né, com aquele dinheiro de estagiária na época que eu ganhava, muito caro, era um investimento que eu não queria fazer por mês, e às vezes eu tenho preguiça também de ir no salão. Então eu comecei a pesquisar como retocar em casa. Nessa primeira pintada, quem pintou pra mim foi uma amiga minha. Então nessa primeira vez que eu passei a tinta no meu cabelo, o que aconteceu foi o que acontece com muita gente que eu já ouvi, que foi abrir o tom na raiz e depois abrir menos, né, no comprimento. Então minha raiz ficou super laranjinha e o meu comprimento continua a mesma cor, que era um castanho. E eu fiquei desesperada. Eu tava com vergonha de sair na rua, eu fiquei com vergonha de trabalhar, eu andava com o cabelo preso. E assim, isso é normal acontecer, porque o seu couro cabeludo, ele esquenta mais do que o restante do cabelo. Então ele tem mais facilidade pra abrir o tom, pra ficar mais claro. E o comprimento ele vai demorar. Como arrumar isso, né? Como que eu arrumei? Eu comprei tonalizante, só que foram tantos que eu não lembro. Mas o que ajudou mesmo foi eu continuar pintando o cabelo. E aí, aos poucos, ele foi normalizando, entendeu? Aos poucos, porque às vezes o tom do seu cabelo é um pouco escuro, ele não vai abrir em uma passada de tinta só. Conforme você for passando e pintando, aí vai normalizar, então pode ficar tranquila. E uma outra dica também que eu acho que vocês estão carecas de ouvir da minha boca é: eu comecei a pintar o meu cabelo do comprimento pra baixo primeiro, depois que eu aplicava em tudo, eu aplicava na raiz. O comprimento ia abrindo mais rápido, né? Ele tinha mais tempo pra abrir e a raiz ia abrir depois. Não sei se vocês conseguiram entender. Enfim, essa foto aí foi como ficou a minha raiz. Vocês podem ver no escuro. No escuro não dá pra perceber muito, mas quando eu saía no claro, eu tava, assim, uma diferença bem gritante. Aqui, como tá com efeito, eu tinha uma mania de colocar esse efeito, assim, esvaecer, se eu não me engano, nas fotos, e aí não dá pra ver direito. Mas olha, dá pra ver um pouquinho que a raiz tá mais clara que o comprimento. Isso foi em dezembro de 2015 e janeiro de 2016, essas fotos. Ah, lembrando, eu tava pintando com OX de 20, tá? Primeiramente. Em março de 2016, eu resolvi passar pra OX de 30. Se você é ruiva, você vai saber o que eu tô falando. Mas a ruiva, ela tem um sério problema de seguir-se ruiva. Então, quanto mais você vai ficando ruiva, mais você acha que você não está ruiva, entendeu? Então aí você vai querendo cada vez mais abrir o tom. E aí foi o que aconteceu comigo. E eu passei pra OX de 30, que vai abrir mais. Essa é a diferença das OX. OX de 20 fica mais escurinho, um tom mais castanho, né? Cobreado, e a OX de 30 vai ficar alguns tons mais claros. Então, esse daqui foi o resultado do meu cabelo. Nessa foto aqui, eu tava numa sala
e tava consequentemente na sombra, tá? E assim, aí meu cabelo ele já tava totalmente nivelado, né? Ele não tava manchado, ele tava numa cor bonita, e aí eu comecei a gostar muito desse resultado. Lembrando que até agora nessas fotos é tudo em ordem cronológica, e eu estava usando, além da Color Perfect da Vela, depois dela, né, a primeira tinta que eu usei, eu estava usando a Magihel 7.4, tá? Então, eu comecei com a Magihel, a Color Perfect da Vela, a primeira vez, que não deu certo. Passei pra Magihel 7.4 com o OX de 20, que foram as primeiras fotos que eu mostrei pra vocês. E agora, continuei na Magihel 7.4, só que com a OX de 30, tá? Então eu não saí da Magihel nesse mini período de tempo. E olha só, eu já vou te convidar pra me seguir lá no Instagram, porque lá pelo Instagram eu consigo falar mais abertamente com vocês em tempo real. Então sempre que eu pinto, retoco, corto o cabelo ou vou dar alguma dica, eu sempre vou primeiro no Instagram e depois aqui no YouTube. Então corre lá. O meu user é @CarolineMair, tá? Eu escolhi a Magihel porque na época eu queria um ruivo que puxasse pro natural, um ruivo que não ficasse muito laranja ou que não ficasse muito avermelhado. Um ruivo comparado com o cabelo da Marina Rui Barbosa, que ela é a ruiva natural, então eu tava me comparando ali. E ouvi muita gente falando bem dessa tinta, que era a Magihel 7.4, que era a que mais chegava ao tom de ruivo natural, que é um louro acobreado. Passei um bom tempo com a Magihel no cabelo nesse ano de 2016. E aí começou a surgir alguns problemas, que eu comecei a ficar com preguiça de retocar a raiz. Eu comecei a achar que meu cabelo estava desbotando muito rápido, porque vocês sabem que essa numeração 7.4, quando ela desbota, ela fica meio amarelada, sabe? Ela não fica uma cor muito bonita, então você sempre tem que estar tomando cuidado, principalmente na luz artificial. E aí eu comecei a procurar outras sugestões, sabe? Pra tentar lidar com esse problema. E foi aí que eu entrei num grupo do Facebook, foi no Rena, Amor que não desbota, alguma coisa do tipo. E em setembro de 2016, eu fiz a minha primeira renada no cabelo. Pra quem não sabe, a rena, ela é um pigmento que solta de uma tinta que vem da Índia, especiarias assim. E você fazendo uma misturinha com ela libera o pigmento na mistura e você passa no cabelo, vai ficar acobreado. Porém, é um pigmento que demora muito pra desbotar, por isso que muitas ruivinhas gostam de usar, porque ele não desbota. É muito difícil. E aí eu resolvi passar no meu cabelo em setembro de 2016. E essa foi a primeira foto da minha primeira renada. E vocês podem ver que ficou um laranja meio radioativo, porque ele não tinha oxidado ainda. Então o que acontece? Não sei se vocês já perceberam, quando você passa tinta no primeiro e no segundo dia, ele fica uma cor bem chamativa. Isso é porque a tinta ou a rena ela não oxidou ainda. Então depois que você lava a primeira ou a segunda vez e o cabelo oxidou, ele vai ficar uma cor mais bonita, tá? Então, a rena ficou assim alguns dias, eu fiquei com um pouquinho de medo, sabe? Aqui é ela já desbotada, tá? Então, depois dela desbotada, ela ficou mais ou menos assim. Então, eu segui firme e forte com a rena e em novembro de 2016... Depois que desbotou bastante a rena, eu fiquei com muita preguiça de passar de novo, porque a rena ela tinha um pequeno problema. A mistura, você tem que colocar rena com água, aí tem algumas meninas que colocam vinagre, algumas meninas que colocam coloral. Sempre tem uma mistura diferente. E dependendo da mistura, ela vai ficar com tons diferentes. Dependendo da sua base, ela vai ficar com um tom diferente também. E dependendo do tempo que você deixa no seu cabelo, vai mudar o tom. E também, dependendo do tempo que você deixa ela liberando pigmento antes de passar no cabelo, também vai modificar a cor. Então, era uma coisa que precisava ser muito precisa para eu acertar sempre no tom. Então, eu achei que a chance de errar no tom ia ser muito grande e eu poderia ficar sempre com um ruivo diferente. E a minha pretensão com ruivo é ter um ruivo natural, não é sempre ficar testando vários ruivos. Eu sei que muita gente gosta, mas eu quero sempre continuar num ruivo mais natural. E além de tudo, eu achei também um pouco difícil de passar, um pouco difícil de retocar, porque a rena você precisa estar com uma base, sabe? Mais clara, porque ela não abre o tom, então é uma coisa bem difícil. Então eu fiquei de saco cheio. Em dezembro eu ia viajar pra praia e falei, quer saber? Eu vou pintar meu cabelo de preto. Dei a louca
e pintei o meu cabelo. Na verdade não foi preto, mas foi um castanho escuro que acabou ficando meio preto no meu cabelo, porque meu cabelo era claro. Então, na verdade eu não usei nem tinta, eu usei um tonalizante, um shampoo tonalizante, e ele ficou dessa cor aqui. Foi aí que eu fiz um vídeo também que eu mostrando que eu pintei o cabelo do ruivo ao preto. Fiquei um bom tempo com ele, passei a virada do ano com ele, e assim que ficou o meu cabelo desbotado, minha cara tá muito engraçada nessa foto. Tá vendo que ele começou a desbotar, porque é shampoo tonalizante, né? É mais fácil de sair do cabelo. E as minhas pontas começaram a puxar pro ruivo, porque era a minha base, né, anterior. E aí, em março de 2017, eu resolvi voltar pro ruivo de novo, porque a gente tem o fogo no, né? E resolvi voltar pro ruivo porque eu estava morrendo de saudades. E foi aí que eu fiz o vídeo, que é um vídeo que super bombou aqui no canal, que é do preto ao ruivo em um dia. E aí até algumas meninas falam, mas isso não é preto, não sei o que. Mas o que eu quis dizer é, do cabelo escuro ao ruivo. Isso foi em março de 2017. Eu usei a tinta Yamá 7.4 com OX de 20. Muita gente me pergunta a diferença. A diferença que eu acho da Yamá pra Magirel, que muita gente me pergunta, é mais na questão de preço e na qualidade sabe, de ressecar o cabelo. Mas assim, no tom, eu não vejo quase nenhuma diferença, pelo menos no meu cabelo. Sempre que eu pinto com as duas, fica bem bonito. A Yamá, ela costuma puxar um pouquinho pro vermelho, assim, quando você pinta, mas depois ela vai pro dourado de novo. Então, assim, pra mim é mais questão de preço. Quando eu quero economizar, eu compro a Yamá, porque eu acho por R$15. E quando eu já quero investir mais um pouco, eu compro a Magirel, que ela custa mais ou menos uns 30 por aqui. Fiquei praticamente um bom tempo, na verdade, uma boa parte desse ano de 2018 com a OX de 20. Então essa daqui é uma foto de janeiro, fevereiro, meu cabelo. Eu tô aqui dentro do quarto com a luz. Não, se eu não me engano, eu tava com a janela aberta, então essa daqui é o cabelo, né? Aqui é o meu cabelo com a OX de 20 na luz artificial, então vocês podem ver que ele fica um castanho mesmo, parece ruiva normal, porque o ruiva normal, o cabelo não fica laranja, né, na luz artificial. Aí, em outubro de 2018, foi agora há pouco, eu resolvi sair da OX de 20 e passar para o OX de 30, porque a cegueira ruiva bateu em mim de novo. E aí eu cortei meu cabelo também. E aí ele ficou assim, um pouco mais laranjinha, mais acobreado, né? Essa daqui é uma foto da OX de 30, dele desbotado. Tá? Pode ver que a minha raiz já tá um pouco grande. Esse daqui, ele é desbotado na sombra. Olha como fica um laranja, sabe? Meio água de salsicha, que eu sempre falo pra vocês. Então, vocês podem ver que o ruivo, nunca ele vai estar exato. Sempre vai depender da luz que você vai estar. O meu cabelo tá assim, na sombra, mas se eu vier pro sol, é porque aqui não vai aparecer o sol da janela. Ele já vai ter outro tom. E se eu tiver à noite, com luz artificial, vai ter outro tom também. Então, assim, você tem diversos tons de cabelo em um cabelo só. Então, basicamente, essa foi a minha evolução. Eu agora não sei se eu vou continuar com OX de 30 ou se eu vou voltar pro OX de 20, porque eu fui pra praia e sempre que eu vou pra praia e passo creme, fico no sol, meu cabelo desbota demais. E aí, sei lá, às vezes eu acabei de retocar e aí enche o saco um pouco. E aí eu fico com saudade daquele ruivo fechadinho. Então provavelmente eu vou ficar nessa entre OX de 20 e OX de 30. Muitas meninas me mandam mensagem também no Instagram falando quando que eu vou testar a Igora, mas eu ainda não tenho, assim, pensei direito, porque eu queria um ruivo bem natural e me falaram que a Igora puxa um pouco pro laranja, então estou um pouco em dúvida. Mas eu prometo que se eu achar um tom natural e for pintar, eu mostro pra vocês aqui. O problema é que eu não queria ir pra Igora, eu vou explicar rapidinho pra vocês. É porque, assim, algumas meninas me passaram uma misturinha de tinta, que tem que misturar duas junto com Pastel Fire. E aí eu fiquei pensando, e pra retocar a raiz? Porque pra retocar a raiz eu só uso uma tinta. Se eu for retocar a raiz da Igora, eu acho que eu vou precisar comprar umas 3 só pra retocar a raiz. Consegue entender? Não sei se estou errada ou não, me corrijam. Me falem aqui se vocês têm alguma outra dúvida, me deixem nos comentários, porque às vezes eu fico sem criatividade do que falar do ruivo pra vocês. E eu sei que ainda tem muita gente que tem dúvida, e eu sempre acho que eu tô falando demais do ruivo, mas vocês continuam mandando perguntas, então me mandam sugestões de que tipo de vídeo você quer ver de ruivo aqui no canal, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo!